Glória a Deus. Meus irmãos, também saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Nós louvamos a Deus por esta oportunidade e privilégio de estarmos aqui na cidade de Limoeiro. Confesso aos irmãos, estou aqui pela primeira vez e quero louvar a Deus por estar conhecendo aqui a igreja, conhecendo também o nosso pastor Samuel Guerra. Já havia visto, mas não conhecia pessoalmente, mas louvo a Deus pela sua vida. Quero agradecer a oportunidade do nosso pastor, a sua confiança, de confiarmos, trazer a palavra do Senhor aqui nesta noite. Amém? Meus irmãos, quero aqui parabenizar também a igreja, conjunto, a mocidade. Deus abençoe poderosamente. Mas o tema é um tema propício, muito maravilhoso, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 16, onde o nosso presbítero fez a leitura aqui nesta noite, versículo 11. E estávamos aqui meditando e, queridos irmãos, estava esses dias pensando, eu trabalho uma obra de construção civil, e esses dias aonde nós estamos trabalhando, próximo à cidade de Itaquitinga, um lugar muito seco, sol muito castigante, e eu estava meditando ali esses dias no trabalho e pensando por que muitas vezes a gente observamos na igreja alguns irmãos que têm vindo aos cultos, aos trabalhos constantemente, e nós observamos que muitos às vezes vêm ao trabalho, vêm ao culto, e muitas vezes não consegue adorar a Deus, não consegue abrir o coração, não consegue se derramar na presença do Senhor. Enquanto alguns às vezes choram, falam em mistério com Deus, se alegram, sentem a presença de Deus, outros muitas vezes estão indiferentes ao trabalho, estão frios, estão vazios, não conseguem se abrir, não conseguem se derramar. E eu estava indagando a Deus esses dias, e Deus falou fortemente ao meu coração. É que muitas vezes nós viemos ao templo, viemos à casa de Deus, estamos todos os dias aqui, mas nós não temos propósitos, não temos finalidade ao vir ao culto. E precisamos muitas vezes vir ao trabalho, ao culto, cultuar a Deus no santuário, como o salmista no Salmo 42, ele faz alusão de um animal no deserto, e aquele animal, em algumas traduções, de servo, outros de escuro, e aquele animal, ali o salmista, expressando no Salmo 42, ele diz que aquele animal corre de um lado para outro, à procura da água ali no deserto. Ele faz alusão daquele animal sedento, com sede. E ele diz, como servo que brama, que suspira pelas correntes das águas, ele faz a minha alma. Aleluia. A minha alma tem sede de Deus. Ele vai mais além, dizendo, a minha alma nela suspira, a minha alma deseja Deus. Eu tenho certeza, irmãos, que se todos nós viemos com esta sede, com este anelo, com esse desejo de Deus, aleluia, sentiremos a sua presença. Aleluia. Precisamos ter sede, desejo,
anelo, anseio pela sua presença. O profeta Isaías, no capítulo 6, ele revela algo muito importante. Quem sabe Isaías já havia entrado no santuário muitas e muitas vezes, mas ele nunca tinha parado ali para meditar. Ele nunca tinha entrado no santuário, no templo, com esse desejo de Deus, com esta sede, com este anelo de Deus. Mas ele expressa dizendo: no ano em que morreu o rei Uzia, eu entrei no templo, e aquele dia foi diferente. Aquele dia o céu se abriu e eu vi. Ninguém me falou, ninguém me disse, eu vi. Eu senti a sua presença, eu vi a sua glória. Ele começa a falar detalhes. Esse eu vi o Senhor em um alto e sublime trono. Precisamos entrar no templo, no santuário, na casa de Deus, com sede, desejo, anelo pela sua presença. Aleluia. Às vezes nós precisamos dizer a Deus, como Moisés disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Quem pode dizer amém? Porque a presença de Deus, irmãos, é insubstituível. Nada, ninguém jamais poderá substituir a presença do Senhor. Glória a Deus. Eu lembro que quando Jesus subiu ao monte da transfiguração, e quando ele estava ali com seus discípulos, diz a palavra que Jesus transfigurou-se, a sua glória foi manifesta, e apareceu ali Elias e Moisés. E aquele lugar, irmãos, aquele ambiente de glória foi algo tão maravilhoso que os seus discípulos disseram: nós não vamos sair daqui, porque a glória está aqui. Aleluia! A presença gloriosa está aqui. Ele disse: fazemos uma tenda para ti, para Moisés, para Elias, mas contanto que a gente permaneça neste lugar. Oh, irmãos, oxalá que nesta noite possamos dizer como disseram os discípulos: permanecemos aqui, na tua casa, na tua presença. Aleluia. E aonde está o tema da festividade nesta noite, refere-se à escolha de Davi. E quando nós observamos a respeito de escolhas, e como foi dado a escolha deste jovem, nós ficamos maravilhados. A forma e a maneira como Deus faz as suas escolhas. Observamos na palavra de Deus, em que a palavra nos diz que Deus já havia rejeitado a Saul para que não reinasse mais sobre o seu povo. E a Bíblia diz que Deus fala com o profeta Samuel e manda e envia que Samuel vá até a casa de Jessé e ali ele unja um dos filhos de Jessé como rei de Israel. Deus ali não falou o nome, não disse se era o maior, se era o menor. Samuel tinha a responsabilidade de ir.
de ungir, mas a escolha era de Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus para sempre. Quando nós observamos, irmãos, na palavra de Deus, quando Deus ele escolhe, Deus nunca erra. Deus ele escolhe com propósito, com uma finalidade. E nós observamos que quando Samuel chega ali na casa de Jessé, e que revela o projeto, o porquê ele estava ali, que era para ungir um dos seus filhos como rei, a Bíblia diz que ele começou a apresentar os seus filhos, do mais velhos ao mais novo. E na medida em que os filhos de Jessé foram se apresentando, a Bíblia diz que Deus foi rejeitando. Aleluia. Mas nós observamos aqui no capítulo 16, no primeiro livro de Samuel, que quando o filho mais velho de Jessé se apresentou, era um jovem alto, de boa aparência, de boa estatura. E quando Samuel viu a estatura do jovem, a beleza, aí disse: está aqui diante do Senhor o futuro rei de Israel, a quem Deus se agrada. Está aqui o escolhido de Deus. E creio eu que quando Samuel, com a sua botija de azeite, ele vai ungir, a Bíblia diz que Deus brada e diz: Samuel, Samuel, você vê o exterior, você vê a aparência, você vê o que está por fora, mas eu, Samuel, eu, Deus, eu vejo o coração. E não tem me agradado deste. E a Bíblia diz que ele foi rejeitando a todos os filhos, a ponto que se acabou todos os filhos que estavam em casa. Aleluia. E quando se apresentou a todos os filhos, Deus foi dizendo: este não, este também não, Samuel, este também não. Quando olhou, não tinha mais nenhum para se apresentar diante do homem de Deus. Aí Samuel pergunta a Jessé: acabou-se os jovens? Acabou-se os mancebos? Aleluia. Glória a Deus. Jessé disse: não, ainda há um que está lá no campo. Aleluia. Glória a Deus. Ainda há um menor que está lá apacentando as ovelhas lá no campo. Davi era este que Deus havia se referido a Samuel, que era segundo o seu coração. Davi, o menor, o mais pequeno, talvez aquele que não tinha uma aparência, uma estatura, talvez aquele que na casa de Jessé ninguém não dava nada, talvez que aparentemente era insignificante no meio da família, mas era este que estava no campo apacentando as ovelhas que Deus havia se agradado. Era este Davi que não foi apresentado por Jessé, seu pai, que era o jovem segundo o coração de Deus, que Deus havia escolhido para reinar em Israel. E eu fico meditando, queridos irmãos, quem escolheu
foi Deus. E Jessé disse: se não é nenhum desses, eu estou na casa certa, eu estou na cidade certa, Deus me enviou aqui, então com certeza o escolhido de Deus é este Davi. Aí disse a Jessé: olha, manda chamar, manda buscá-lo. E tem mais uma coisa: ninguém vai assentar à mesa enquanto Davi não chegar. Aleluia. E quando Davi chegou na presença de Samuel, Deus disse: levanta-te, Samuel, pega a tua botija, derrama o azeite, unge o menino, este é o rei. Este é aquele que eu tenho te falado, que é segundo o meu coração. Às vezes não tem aparência, às vezes não tem estatura, às vezes não é bonito, às vezes está longe, mas é este que Deus quer. Às vezes é insignificante, às vezes é sem valor, mas é este que Deus vai usar. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Davi, é você, Davi. Eu fico pensando, queridos irmãos, e gostaria que vocês parassem nesta noite e meditássemos aquele menino que nem na casa estava. Aquele menino que era o menor da casa do seu pai, o mais novo, o mais pequeno. Agora, de joelho, diante dos seus irmãos, sendo ungido rei. É Deus que faz assim. Muitas vezes nós não compreendemos, mas Deus é quem escolhe e está escolhido. Às vezes eu quero aqui trazer uma palavra para os adolescentes nesta noite, para jovens que aqui estão, que eu também já fui adolescente, já fui jovem, e eu quero dizer a vocês nesta noite, vocês que aqui estão, eu morei em Engenho, fazia parte de uma família de 7 irmãos, meu pai espírita e minha mãe catibozeira. Morava num lugar chamado Engenho Prado, entre Araçoiaba e a cidade de Carpina. Estava lá longe, distante, ninguém me via cortando cana. Aí de repente os olhos de Deus parou sobre o Engenho Prado, parou entre aquela família e entre os 7 irmãos. Deus disse: eu quero você. Hoje, da minha casa, o único salvo e crente, e lavado e batizado com o Espírito Santo sou eu. Porque o dedo de Deus apontou em minha direção, e Deus disse: eu tenho um projeto para você. E eu quero vos dizer nesta noite para você, jovem, que aqui chegou, com você não é diferente. Talvez as pessoas passem para você, balance a cabeça negativamente. Talvez diante da sociedade você é insignificante. Talvez no meio da tua família, entre os teus irmãos, você não é nada, você não é ninguém. Mas eu quero te dizer nesta noite, Deus te trouxe aqui para te dizer: é você. É você.
Ainda que os teus irmãos tenham uma boa aparência, saiba se expressar bem, tem uma boa eloquência, Deus está dizendo: é você que eu quero. Não abro mão de você. Aleluia. É você, Davi, que muitas vezes se sente o menor, que muitas vezes se sente pequeno, insignificante. Mas eu quero trazer uma palavra de Deus ao teu coração nesta noite. Deus não te escolheu hoje, não. Deus não te escolheu agora mediante esta palavra. Eu tenho uma palavra de Deus nesta noite para você. Deus te escolheu ainda no ventre. Deus disse a Jeremias: olha, Jeremias, antes que tu nascesse, antes que tu se formaste no ventre, antes que tu saíste da madre, Jeremias, eu já te santifiquei, eu já tinha um projeto para você, eu já tinha planos na tua vida. Talvez o inimigo tentou de várias formas para que você não nascesse. Mas Deus estendeu as suas mãos poderosas e disse: aqui ninguém toca. Lá no ventre, lá na madre, lá onde ninguém ia, Ele foi e disse: você é minha, eu tenho um projeto para você, eu tenho um plano para a tua vida. E Deus disse a Jeremias: eu te escolhi no ventre. Eu gostaria, jovem, que você nesta noite fechasse os seus olhos, abrisse o seu coração nesta noite, derramasse a sua alma e sentisse privilegiada. Aleluia. Porque entre muitos, Deus apontou em tua direção e disse: é você. Quantas investidas para destruir a tua alma. O diabo lutou tanto para que você não estivesse aqui nesta noite. Mas é você que Deus quer. O projeto de Deus é contigo. É você que Deus quer usar aqui na cidade de Limoeiro. É você que será o instrumento de Deus para esta cidade. Deus te levantará nesta geração. Aleluia. E a pergunta que não quer calar nesta noite, e a pergunta que o Espírito Santo faz nos corações nesta noite é esta: ainda há mancebo? Ainda jovem? Era a pergunta que ele fazia, Samuel para Jessé. E a pergunta que o Espírito Santo faz esta noite para nós aqui: ainda jovem? Ainda há mancebo? Será que nesta noite você pode dizer a Deus: Senhor, que nem disse Isaías, eis-me aqui. Aleluia. Oh, aleluia. A gente observa, irmãos, que entre os 12 irmãos
Ali, Deus escolheu José. Era o menor do seu pai. Os seus irmãos não davam nada. E Deus começou a revelar-se àquele jovem de 17 anos de idade. Ei, jovem, Deus quer revelar-se a você também. 17 anos de idade. Passou por um processo terrível, porque por causa das revelações, dos sonhos, do que Deus lhe mostrava, ele foi odiado pelos seus irmãos, ele foi invejado pelos seus irmãos, ele foi vendido, o processo foi grande, mas a Bíblia diz que o Senhor estava com ele. Talvez você não saiba o porquê, talvez você não entenda o processo, a luta, a prova, a dificuldade. Mas eu quero te dizer nesta noite, é o projeto de Deus. Deus tem algo excelente lá na frente. Deus tem algo muito excelente para realizar lá na frente. O que eu faço agora você não entende, você não compreende, mas entenderás mais tarde. Você vai saber porque está entrando no deserto hoje, porque foi necessário entrar na cova dos leões, porque foi necessário entrar na fornalha de fogo ardente. Entenderás depois. Mas eu quero te dizer nesta noite, mesmo assim, Deus está contigo. Porque Ele te escolheu. Ele te separou. Quer ver algo interessante, irmãos? Já estou terminando, meu pastor. É que a Bíblia fala sobre Josias. Os irmãos jovens já viram falar sobre Josias. Quem era Josias? Josias era neto do rei Manassés, um dos piores reis que já reinou em Israel. Manassés foi um dos reis que mais levou a nação à idolatria. A Bíblia diz que ele era abominável aos olhos de Deus. O rei Manassés era mau, era idólatra. Ele chegou a sacrificar os seus próprios filhos. Fez o que era mau. Era um rei perverso, violento. E a Bíblia diz que quando ele morreu, o seu filho Amon reinou em seu lugar. Amon ainda reinou pior do que o seu pai Manassés. Reinou apenas 2 anos, mas era um rei perverso. Semelhante ao seu pai, ele levou a nação à idolatria, ao pecado. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. E após a sua morte, reinou no seu lugar o seu filho Josias, 8 anos de idade. E eu fico pensando, meu pastor, quem olhava para Josias dizia: vai ser semelhante ao seu avô Manassés, vai ser igual ao seu pai Amon, idólatra, perverso, violento. Mas a Bíblia diz que quando completou 16 anos, Josias inclinou o seu coração a buscar o Senhor. Eu quero dizer que você pode fazer diferente. Aleluia. O que Deus tem na tua vida você não consegue nem imaginar.
Sim, jovem, Josias veio para fazer a diferença. Reinou e fez diferente do seu avô, de seu pai. E Deus abençoou aquele jovem. Josias fez diferente. E nós observamos mais atrás que Deus, há anos e anos atrás, já havia falado a respeito daquele jovem. Quando o profeta sem nome foi a Betel e profetizou contra o altar. E disse que nasceria um e o seu nome seria Josias. E este purificaria os altares em Israel. Você, eu insisto com você nesta noite, antes do teu nascimento, antes que tu vieste, Deus já tinha te escolhido. Aleluia. Glória a Deus. E eu gostaria de nesta noite, para terminarmos, de dizer a vocês, especialmente à mocidade, aos adolescentes, aos jovens que aqui estão, não abra mão do projeto de Deus. Porque Deus não abre mão da escolha que fez. Deus não abre mão de você. Aleluia. E a gente vê isso quando Jesus escolhe aqueles discípulos, homens simples, pescadores, publicanos, cobradores de impostos, homens que ninguém dava nada, e Jesus, cada vez que encontrava com aqueles homens, dizia: segue-me, segue-me. Aleluia. Glória a Deus. Oh, irmãos, homens falhos, mas Jesus escolheu. Homem que nem Pedro, que tinha personalidade forte, que chegou a negar Jesus por 3 vezes. Mas quando Jesus ressuscita, e talvez alguém dissesse: Jesus não quer mais Pedro, mas ele havia escolhido. Ele não desistiu de Pedro, como não desiste de você. Aleluia. E quando aquelas mulheres foram ter lá no sepulcro, Jesus disse: diz aos meus que vá ter comigo. Mas ele diz a Pedro que eu escolhi, e que ele vá também. E quando Pedro chega, Jesus disse: Pedro, tu me amas? Oh, irmãos, será que nesta noite, para encerrarmos esta mensagem, nós podemos dizer como Pedro disse ao Senhor? Não precisa dizer em voz alta. Você pode dizer nesta noite na sua alma, no seu coração. Tire de dentro para fora. Diga a Ele: Senhor, apesar de tudo, eu te amo. Quem sabe que nesta noite Jesus está te dando mais uma chance, mais uma oportunidade, dizendo: eu te escolhi. Eu não abro mão de você. Então diga a Ele nesta noite: eu te amo. Pedro disse: Senhor, eu te amo. E Jesus insiste dizendo: tu me amas, Pedro? Ele disse: eu te amo, Senhor. A Jesus pela 3ª vez pergunta: Pedro, Pedro, você me ama? Oh, irmãos, oh, irmãos,
Ele diz: Senhor, Senhor, Tu sabes. Ele abre o coração, ele rasga a alma, ele se entrega ali na presença de Jesus. Senhor, Tu sabes. Como se estivesse dizendo: sou falho, te neguei. Eu disse que ia contigo até a morte. Mas na hora, Senhor, não resisti. Mas Tu sabes que Te amo. Aleluia. E Ele está aqui nesta noite, quer ouvir de você. Ele está dizendo a ti nesta noite: por causa do plano, por causa do projeto, aleluia, não desisto de você, filha. Aleluia. Mas diga a Ele nesta noite: eu te amo, Senhor. Apesar das minhas fraquezas, apesar das minhas fragilidades, muitas vezes, sem querer, neguei-te, mas eu quero te dizer nesta noite: eu te amo, eu te amo. Às vezes nós dizemos às esposas, dizemos aos namorados, às namoradas: filho, eu te amo, filho, eu te amo. E muitas vezes não temos coragem de dizer a Jesus o quanto nós o amamos. Mas nesta noite, aqui na cidade de Limoeiro, ai, Lagaradachúria, ai, Lagaradachúria, ai, Lagaradachúria, ai, Lagaradachúria. Eu vim da cidade de Araçoiaba dizer a Ele aqui neste santuário, abrir a minha alma e dizer a Ele: Senhor, Senhor, eu te amo. Diga a Ele nesta noite, e eu tenho certeza que Ele vai renovar a tua alma. Ele vai alegrar o teu coração. Ele vai tocar fogo, incendiar a tua alma de novo. Aleluia, glória a Deus. Não queira sair daqui nesta noite da mesma forma como você entrou por essas portas. Mas diga a Ele nesta noite: a minha alma está sedenta, Senhor. Estou anelando a Tua presença. Eu te amo. Eu te amo, Jesus. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que nós possamos servir a Deus com alegria e não perder esta essência, esta graça. Estou sentindo a presença gloriosa dele aqui nesta noite. Eu vinha ali no carro meditando, dizendo a Ele: Senhor, a minha alma tem sede da Tua presença, Senhor. Oh, irmãos, e Ele está aqui nesta noite, com as suas mãos estendidas. O céu está aberto sobre nós aqui. Há uma dimensão maravilhosa da presença gloriosa deste Deus. Oh, Deus abençoe.
Quero aqui agradecer a igreja, agradecer o pastor Samuel Guerra, meu pastor. Deus abençoe, meu pastor. Amém.